Hoje é dia 13 de fevereiro de 2025 e bem-vindos à História do Morumbi. Vamos continuar com a História do Morumbi? Tem muita coisa ainda para se contar, tá? Então, o objetivo do Débora Histórica é resgatar e preservar nossas origens, nossas memórias e histórias, as tradições de famílias, das nações e buscar novos conhecimentos por meio de pesquisas e entrevistas. O link da apresentação deste programa está na descrição. Então, nós não devemos deixar morrer a nossa história, nunca, nunca, nunca. Hoje, na quarta parte da História do Morumbi, nós vamos seguir primeiramente com a entrevista com a arquiteta Silvia Raiza, que morou por muitos anos na Vila Sônia, que hoje é um distrito composto com 44 bairros, como no Caxingui, que nome anterior da Vila Progredior. Hoje o Caxingui, ele fica do lado direito, sentido Pinheiros. Então, quando você vai sentido Taboão da Serra, vai sentido a terminal do metrô, ele fica do lado esquerdo, né? E o lado direito, ele pertence agora ao Butantã apenas, tá? A Silvia morou também na Avenida Giovanni Gronchi, então no Morumbi também, aqui na Vila Progredior, então é muito legal. Após a entrevista dela, eu vou apresentar uma matéria de Elaine Patrícia Cruz, publicada em 22 de setembro de 2024, que é a entrevista com Maurício Fraude, da Fundação Maria Luísa e Oscar Americano. Então, isso daí, eu estou buscando as raízes aqui do nosso distrito, tá? Da nossa região aqui do Morumbi, tá bom? Então, vamos lá para o bate-papo primeiro com a Silvia e depois aí vocês vejam a minha descrição, que é entrevista, mas eu vou ler. Essa entrevista não foi feita comigo, eu vou ler a entrevista. Então, vamos lá. Seu nome, Silvia? Silvia Maria Raiza. Tá bom. Silvia, me fala de você. Você é uma pessoa hoje faz pouco tempo que você não é mais, que agora você mudou para o Caxingui, né? Você ficou quanto tempo no Morumbi? Porque a nossa questão agora é o Morumbi, tá? Mas nós vamos falar de tudo, porque tudo aqui na nossa região envolve Morumbi, né? Inclusive, se você assistiu o primeiro vídeo, a Morumbi pertencia a Santo Amaro, tá? Então, vamos lá, você morou no Morumbi quantos anos? No Morumbi? Bom, eu nasci na Vila Sônia, com 8 anos eu fui para o Previdência, com 9 anos eu fui para a Vila Progredior. Depois de muitos anos, fiquei 21 anos no Morumbi mesmo. Sim. E agora eu voltei para o Caxingui. Ah, que legal, né? Mudou então, os últimos 21 anos foram no Morumbi, sempre na região. E isso é importante a gente saber. Em que rua você nasceu na Vila Sônia? Na Mandissununga. Na Mandissununga, uma delícia, né? Tem umas Era de terra. Maravilhosas, você deve ter conhecido algumas amigas minhas que moravam lá. Eu tinha uma casa lá, há muitos anos, eu tinha uns 6 anos, assim, que tinha ganso. Você lembra de um terreno, de uma casa que tinha ganso lá? Lembro vagamente. Uma vez eu estava com um guarda-chuva, eu fiz assim no ganso, o ganso correu atrás de mim e eu fui me esconder no meu pai. Aí ele... Ganso é bravo. Ganso é bravo. Aí é que eu fiquei sabendo, eu era bem jovenzinha. Tá, aí você nasceu na Mandissununga, morou 8 anos lá, né? Entre 7 e 8 anos que eu saí de lá. Tá, aí você foi para o Jardim Bonfilioli, para Previdência. Não, Previdência. Fiquei quase 1 ano no Previdência, aí depois eu mudei para José Janarelli. Ah, tá, que é gostoso também. E aí a José Janarelli ainda era de terra quando você mudou? Não, já era asfaltada. Isso foi em 1974, mais ou menos. Ah, tá. Tinha feira. Tinha feira
Em boa extensão da rua, como não tem mais feiras hoje. Tem ainda feira de sexta-feira na Vila Sônia, viu? Na Francisco Morazan, uma delícia. Eu gosto de ir lá para comer pastel. Essa feira essa feira é ótima, eu conheço. Agora, da José Janarelli era muito boa. Tudo era muito bom, né? Hoje não é mais. Agora também tem o Sacolão Vila Sônia. Aliás, por mencionar o Sacolão Vila Sônia, eu vou cobrar deles, né? Pra gente fazer propaganda. Eu vou lá, eu frequento. Eu também. E adoro lá. E aí você mudou para José Janarelli e você morou quanto tempo aqui na José Janarelli? Lá eu morei... Deixa eu fazer as contas. Uns 30 anos, uns 28 anos, mais ou menos. Poxa vida. Então me conta das suas peripécias, né? Vamos voltar um pouco na Mandissununga. Você lembra de alguns amigos lá? Você falou que a rua era de terra. O que mais? Onde você estudou? Lá no... Eu estudei no Ana Rosa. Na Rosa. Que era contornar o quarteirão e entrar na escola. Ai, que legal. Na época que a escola estadual era muito boa, né? Tinha qualidade. Tinha. Minha primeira professora foi a dona Adelaide. E quem muito bacana. Conta tudo que você lembrar lá da escola, na rua. A diretora, eu não tenho certeza, mas acho que era a Edinete. Nossa, isso faz muito tempo. Era alguma coisa assim. Seu João. Tinha uma caixa d'água lá na Mandissununga? Bem alto. Lembro. Lembra? Lembro. Lembro do hospital psiquiátrico lá em cima. Isso, lá na Manuel Jacinto, que hoje... Também tinha uma feira lá em cima. Tinha. Quando era festa, quando minha mãe permitia que a gente fosse junto, e com 3 filhos, não dava para levar os 3 na feira. Lembro da turma, a Vila Sônia é até hoje, né, uma colônia japonesa muito grande. Exato. Lembro do supermercado Shinohara na Francisco Morato. O açougue da Dona Domingas. Tinha a casa do Gentil. Gentil, lembro. Lá na Ibiapaba, o açougue dele. Sim, é que a gente comprava mais na Dona Domingas, que era ali ao lado, né? Onde era? Tinha a Casa Saito, onde comprava material escolar. Sim, esquina da Manuel Jacinto com a Francisco Morato. Tinha a venda do Seu Joaquim, atravessando a Francisco Morato, acho que hoje é onde é o Sacolão. Isso eu não lembro. Inclusive, lembra da loja de sapatos? Como que era o nome daquela loja de sapatos? O dono, inclusive, um dos primeiros moradores da Vila Sônia, ele faleceu agora, até saiu na Gazeta de Pinheiros. Era uma loja de sapato que tinha ao lado da Saito. Lembro que eu comprei sapato lá. Ou minha mãe comprou sapato lá e eu entrei. Cine Palladium, um pouco mais adiante. Pulgueiro, né? É o Pulgueiro. Você tá com quanto? Onde assistimos aos filmes do Mazzaropi. Isso, eu lembro, assistia Deus Cegonha Deus, Dio Como Te Amo, outros filmes também de faroeste, né? Tinha. E você tá com quantos anos agora, Silvia? Se você quiser... Agora, não tem problema, 62. A mesma idade que eu. Eu também. Então nós conhecemos bastante. Aí você estudou na Ana Rosa até que ano? Até o 3º ano. Aí foi quando nós mudamos já tínhamos mudado para a Previdência, aí a casa da José Janarelli ficou pronta, José Janarelli, e aí eu fui estudar no Adolfo Gordo, 4º ano, e fiz até, na época era ginásio, né, até o 4º ano de ginásio, 8ª série. A 8ª série, A gente confunde, né, hoje em dia, ensino, como que é que se fala? Ensino... Fundamental, né? Ensino médio. Isso, ensino médio, hoje em dia, né? Mas para nós é 8ª série e colégio. Aí depois eu fui para o Guaraci Silveira, em Pinheiros.
Tá. Aí tinha um vestibulinho. Até hoje eu me arrependo, eu passei na Escola Técnica Federal e acabei não indo pela distância, mas até hoje eu me arrependo. Então, é engraçado porque tenho certeza absoluta que você tem muitos amigos em comum comigo, porque muitos foram a gente tem a mesma idade, muitos foram para o Guaraci. Eu vou fazer uma reunião para a gente, você vai lá. E meu irmão, inclusive, estudou na Federal, né? Meu irmão, meu outro colega Wagner, estudaram na Federal, era no Canindé, né? Minha mãe me achava muito novinha para pegar ônibus sozinha e ir para lá, e eu acabei entrando na dela, e depois eu me arrependi muito, eu devia ter batido o pé. E você excelente escola. Você fez edificações, então, no Guaraci? Sim. Porque agora fiz você... edificações. Uhum. E eu não cheguei a fazer o 4º ano de edificações, eu fiz até o 3º ano, e aí eu já emendei, que eu peguei Mackenzie, arquitetura, né, e já fui direto. Eu tinha 17 anos. Entrou bem cedo, né? Eu gostava de estudar. Que bom. E me fala mais sobre a José Gennarelli, que tinha aqui, você falou que tinha feira, eram poucas coisas. Você lembra do rio que a gente andava, né, lá na João Saadia, né, onde era um riozinho? Bom, quando era criança, papai pegava nós 3 e falava, vamos buscar água na bica no Jardim Guedala, era tudo mato. Aí minha mãe falava, não, passe pela Jorge João Saadia, pela ponte de madeira. Tá bom. Virava esquina, aí os 3 falavam, vamos pela ponte de madeira. A Jorge João Saadia era uma estradinha de terra, tinha o rio e tinha uma ponte de madeira que nós adorávamos ficar em cima olhando o rio para ver se tinha peixe. Nunca vi peixe, mas nós ficávamos jogando pedrinha. Uhum. E aí íamos a pé até o Jardim Guedala, pegar 1 litro de água na bica, era mais pelo passeio mesmo, né? Passávamos pelo Morumbi e depois voltávamos. Era um passeio que fazíamos aos domingos, era muito bom. Que gostoso. A gente ia buscar água também na bica, mas era lá naquela bica que hoje é um córrego, que não foi fechado, nada, lá na Áurea Batista dos Santos. No Rio Caxingui. Não, na Áurea Batista dos Santos é lá na Vila Morse. Tá, em outro rio. Uhum. E aí passávamos por todo o bairro, tinha a Rua Progredio, que hoje é a José Gennarelli, a Rua dos 3 Irmãos, e onde a Padre Eugênio Lopes, ali aquele pedaço, era terra, não tinha estradinhas. Quando meus pais mudaram para Vila Sônia, eu não tinha nascido. A Francis Morato era uma estrada de terra também. Exatamente. Mal tinha uma linha de ônibus, alguma coisa assim. Tinha jardineira. Se você assistir os vídeos... Isso, a jardineira. Com o Desidério Ferreira e os tios dele, você vai lembrar de tudo isso. Que, inclusive, até um deles fala assim que o pai dele... O pai dele deixava eles aqui, quase na esquina, sabe onde tem um açougue aqui? Quase esquina, na esquina da José Gennarelli, da 3 Irmãos, tem uma padaria, depois tem um açougue, aí tinha um barbeiro. Aí eles deixavam ele lá, ia para Pinheiros para fazer as compras, voltava e pegava para ir para Ferreira, né? Nessa esquina tinha a banca de jornal, eu não lembro o nome dele, mas era o pai do Jorginho, que estudou comigo no ginásio. Ai, que legal. O Jorginho, Isauro, João. E temos amizade até hoje no grupo no WhatsApp. Nós temos o grupo Amigos do Caxingui. Que estudaram no Guaraci? Não, eles estudaram no Adolfo Gordo. E acho que no Virgília. Tá. Que Virgília Minha irmã é da turma do Virgília. Uhum.
Então, na José Janarelli, eu lembro que tinha, onde hoje é o Gogó da Ema, o restaurante, tinha o bar do Seu Gaspar, que era aquelas vendas toda feita de madeira, com balcão de madeira e vidro, e nós íamos lá comprar doces. Tinha paçoquinha, tinha cocada. Nossa, era uma delícia, era uma festa. Aquelas Maria Moles coloridas, aqueles sorvetes. Maria Mole colorida, nossa, era uma delícia. E ele tinha um filho, o Zé Vital, que tinha a nossa idade, então era nosso amigo de brincadeiras. Aprontávamos muito. Andávamos de bicicleta até às 11 horas da noite. As mães ficavam conversando ali na calçada, a turma punha cadeira na calçada e os filhos ficavam brincando. Era muito bom. Que delícia! Onde hoje é um condomínio, o Jardim Guedala, era um terreno da Cooperativa Agrícola de Cotia. Era um dos setores deles. Sim. E era muito arborizado, tinha abacateiro, mangueira, e nós pegávamos as frutas da calçada. Olha que legal. Era como um sítio, era muito bacana. Muito legal. Eu chorei quando cortaram todas as árvores, foi triste. Você é uma amante da natureza, né, também? Sim, eu tô fazendo um pouquinho de política, torço para mudar a lei de zoneamento. É um crime o que fizeram em São Paulo. Concordo. Não vou falar mal de político, mas foi um crime ambiental, é um absurdo. E até chamo as autoridades a apresentarem as áreas de compensação ambiental, porque eu não tenho visto. Eu gostaria muito de saber onde as árvores estão sendo plantadas, onde estão sendo compensadas. Mas vamos lá. Teve uma época, lembra que eu até comentei com você, que o importante era plantar, e aí tirava as árvores daqui, da nossa região, que é o maior número de árvores, é aqui na região do Butantã e Morumbi, né? E aí tirava uma árvore daqui e ia plantar lá na Zona Leste. O que adianta? Tem que... Não faz sentido, não. E eu pergunto, onde são as áreas de compensação? Aliás, eu vi na João Saad, há alguns anos, uma área de compensação ser devastada na sua metade, em torno de 200 árvores. Fizeram uma estação ali do governo do estado. Isso é um absurdo. E não teve compensação. Isso eu tive a resposta da prefeitura. Sim, então, precisamos nos unir para protegermos o bairro. Ele está sendo devastado. Vamos mesmo, porque isso até pertence à nossa história, né? Então, Sim, é um bairro que tem tucanos, saguis, sabiás, colibris, pardais. Aliás, faz tempo que eu não vejo um pardal aqui. Bem-tevis, eu vi pica-pau, coruja. É muito lindo e a gente sabe que isso pode acabar, né? Tem urubus também aqui. Tem urubus também. Né, que eu vejo sobrevoando aí. Tem sim. No condomínio Vertentes do Morumbi era uma lagoa? Era uma lagoa, as pessoas iam nadar, era lazer lá. Você já nadou lá? Não, minha mãe não deixava. Achava perigoso. Então nós passávamos para ir até o mercado, que tinha um Pão de Açúcar ali na esquina, onde tem hoje uma academia. Sim, onde tinha já um Pão de Açúcar. E agora é a Blue. Nós íamos com ela. E aí eu via a lagoa, mas ela não deixava chegarmos perto, ela tinha pavor. E eu vontade os filhos se afogassem. Aí tem também a regência, né? Você lembra da regência? Lembro da regência, tinha o apito da regência, que era o nosso relógio da criançada. Sim. Eles moravam numa casa enorme na Três Irmãos, onde hoje é um condomínio, eu não lembro, acho que é o Horto dos Ipês. E tinha muita árvore, era uma chácara. E tinha uma capelinha que ficava aberta para a Rua dos Três Irmãos. E infelizmente a construtora demoliu a capelinha, que também foi muita tristeza, nós íamos lá. Ela era fechada com grade, então da calçada nós olhávamos e poderíamos fazer orações ali.
E foi uma tristeza quando derrubaram a capela. O que as construtoras não destroem, né? Pois é. Elas destroem tudo, e vamos falar a verdade, elas destroem tudo. Destroem matas verdes, destroem as coisas antigas. Não existe preservação em relação à construtora. Existe elas fazerem os edifícios e ganhar o dinheiro em relação a isso. Não existe amor à natureza. Eu vou fazer um material da região do Caxingui, fotografando as árvores dentro dos imóveis, sem identificar o imóvel, fotografando. E vou publicar. E eu acredito que daqui uns 10 anos eu vou fazer uma triste matéria sobre como ficou. E aí as pessoas terão noção da devastação. As consultoras são vorazes, mas autorizadas pela lei. Exatamente. 90% dos vereadores em 2014 aprovaram a nova lei de zoneamento. E eu chamo isso de analfabetismo ambiental. Isso está devastando nossa cidade. As pessoas não estão percebendo, reclamam, mas não percebem. Então é importante fazer esse material. Eu já tenho fotos do 8º andar de um apartamento da Rua Quitanduba. Sim. E eu vou ter um vasto material sobre isso, vou documentar. Então, as pessoas reclamam, Silvia, mas elas não fazem nada. Elas estão felizes com a vida delas e elas não se importam com a vida delas em volta do próprio ambiente. Então tá bom, então é assim. Então ninguém reclama, ninguém faz nada, não se colabora um com o outro. Não existe um pensamento coletivo para defender a natureza. Então fica assim mesmo, né? Qual é o legado que deixaremos aos nossos descendentes? É o que eu sempre pergunto. E não tem problema, é só mais uma árvore. Não, esse conjunto de árvores, essas centenas, milhares de árvores, elas têm relação com nossa água, com o nosso lençol freático. Então, é esse legado. É importante a preocupação começar agora, já deveria ter acontecido há algumas décadas. Então, isso é muito importante. E as pessoas não se dão conta dessa importância. E, gente, olha, quem está falando é uma arquiteta urbanista, não é uma pessoa que é curiosa nisso, é uma pessoa estudada nisso, né? Então entende muito bem. Agora me fala uma coisa, você lembra da construção da Igreja Santo Antônio do Caxingui? Ai, não, aí eu não lembro, eu lembro dela pronta. Você lembra dela? Lembro do Padre Domingos, que era um querido. Tinha o grupo de jovens, ele veio e ele revolucionou o encontro de casais com Cristo, encontro de jovens na missa, tocando violão, modernizando algumas canções, compondo músicas para as orações. Foi na época que Antônio Marcos lançou a música, a canção de um jovem triste, que é linda. Como que é? Então isso me emociona muito. Eu não canto. Mas tem no YouTube, você acha essa música, canção. Alguém deveria regravar, porque é tão atual. É muito linda a letra. Como esse jovem triste de Antônio Marcos? É canção de um jovem triste, ou oração de um jovem triste, alguma coisa assim. Vale a pena procurar. É muito linda. De Antônio Marcos? Vou procurar. Então, isso daí foi na década de 80 que você está falando? Na década de 70. 70? Porque eu lembro que eu estudei no São Luís, mas no noturno, né? Que eu sou pobre, então eu estudei no noturno. Fiz técnico. E aí eu lembro que tinha mesmo pessoal que a gente fazia missa, acho que era uma vez por mês, em vez de ir para a escola, ia para a missa, ou fazia a primeira e segunda aula, ia para a missa, ou fazia... acho que era a segunda aula, depois a terceira e quarta aula ia para a missa. Então tinha também lá um grupo de jovens, o pessoal tocava violão, até me deu uma emoção agora que você falou, porque eu lembrei, eu gostava de
de ir à missa, né? Era muito gostoso. E eu fui batizada no católico lá, né? Na São Luís. Então, toda vez que eu passo lá, eu mando um beijinho para a Igreja São Luís, né? Que, inclusive, ficou um prédio gigante, né? Lá no colégio. O colégio mudou para Vila Mariana, o colégio mesmo. Ah, não sabia. Eu lembro do São Luís da Paulista. Era lá na Paulista. Que eu saiba, ele mudou. Agora, não sei se mudou todo ele para Vila Mariana, mas eu sei que mudou talvez uma parte tal para Vila Mariana. Como aquela área não é uma área de meu interesse neste momento, então eu não busquei, tá? Mas era muito gostoso lá também, para estudar lá, e eu acho que é muito válido essa questão de missa, até de religião, né, em geral, não como está acontecendo agora, estão exagerando nas religiões, né, mas é importante até para as pessoas entenderem o que elas estão fazendo aqui. De qualquer forma, eu não sou uma pessoa religiosa, tá, agora, né, mas é importante... Não, tínhamos brigas. Essas brigas religiosas que tem hoje, você não serve para mim, porque você não é da minha religião, algumas coisas absurdas, não tínhamos, convivíamos, tinha amigos de várias religiões e nunca brigamos, inclusive política também, né, nunca brigamos, não era como hoje, era diferente. As pessoas detonam uma coisa ou outra, eu não gosto, inclusive, de compartilhar coisas de política, xingando, né, o quanto xinga, sabe? Nós íamos também andar pelo bairro, voltando do Morumbi, e o Moacir Franco morava próximo a Três Irmãos, lá em cima já. Sim. E nós passávamos em frente à casa dele para ver se nós conseguíamos vê-lo. Eu nunca vi. Mas o Guto brincava com os meninos, chegou a jogar futebol com meu irmão, tinha mais de um campinho no bairro, né? Tinha vários campinhos. Tinha. E nos terrenos baldios. E em frente ao Adolfo Gordo, era um terreno enorme, com muitos eucaliptos, mata fechada. Hoje são quarteirões com casas. Sim. Uma consultora que comprou e construiu aquelas casas. Em frente? E era do pessoal... em frente, no Armando Lombardi. Sim. E o imóvel era do pessoal da granja, tinha uma granja tinha. Lício Marcondes do Amaral. Depois eles venderam e ficaram num pedaço lá num imóvel com a granja, depois eles fecharam. Então nós comprávamos lá, éramos clientes deles. E esse terreno também nós frequentávamos muito. Quando nas aulas de educação física do Adolfo Gordo, existe o teste de Cooper, então nós utilizávamos esse terreno para correr ali. Alício Marcondes era uma descida em direção a João Saad, uma estradinha de terra também. Sim, eu até lembro. Que legal. Não tinham aquelas ruas transversais, depois foram feitas, né? Depois foram feitas por causa depois dessas casas. Morumbi lá, o consórcio Morumbi, né? Lembra? Aí acho que foi feito, dividir a regência com aquela loja de carros, né? Aquele concerto de carros, né? Loja de Morumbi Motor. Morumbi Motor, isso. Sim, eu lembro. Eu fiquei muito triste quando fechou a Morumbi Motor. Eu também, que inclusive eu conheci o seu Dias, o senhor Dias, que ele era o chefe lá dos concertos, né, de manutenção de carro, né? Eu fiquei triste quando fechou, porque isso daí era, assim como a gente fica triste quando fechou a regência, né, foi embora, e quando começou a vender tudo aqui, então isso daí faz parte da nossa infância. Tá certo que nós temos também que evoluir, né? Mas isso assim, não evoluir de uma forma boa, não de uma forma tão rápido ou uma forma ruim como está sendo agora. Porque antigamente as casas eram grandes, os terrenos eram grandes e ainda possuíam árvores. Eu lembro que lembra aquela plantinha que eu te mandei a foto, que eu chamo de martelinho, que tinha na minha casa? Você lembra o nome daquela planta?
Não. Não? Então, a gente... Não era sapatinho holandês? Não, é uma orquídea? Não. Depois eu te mando de novo. A gente tinha dália, que eu amo de paixão. Nós tínhamos margarida, rosas pequenas e rosas grandes. Tínhamos abacateira, ameixeira, bananeira, coisas de mandioca, né? Várias coisas que nós tínhamos em casa. Então, hoje os terrenos são metade, né? Assim, construído tudo. Antes era 11 por 30, né? Agora acho que é 4. Nossa, era 10 por 50. Nós tínhamos até cerejeira no quintal. Então, olha... Amora, cereja, fazia geleia. Eu sempre gostei de cozinhar. Então, eu era adolescente, mas eu ia pegar as frutinhas para fazer geleia. Tinha limão. Até tem uma história do meu sobrinho pequenininho. Ele mal falava assim, vovó, pedindo para minha mãe, vamos no quintal, no pé de limão, eu quero pegar uma laranja para fazer suco de macurujá. Nossa, como eu dei risada aquele dia. Prêmio Nobel de Química para o rapazinho, né? E nós tínhamos uns 20 metros de quintal arborizado. Também quando vendemos o terreno, o imóvel, a pessoa que comprou a casa cortou tudo. Cortou tudo. Que dó, né? Dói o coração. Dói o coração. Então, aí você tinha um lugar e agora constrói-se em um terreno 2, 3 casas, que nos fundos é tudo cimentado e fechado ainda, né? Porque sim, porque as folhinhas entopem ralo, as folhinhas tem que varrer. Gente, é bom senso, nós precisamos das árvores, varram as folhinhas. Exatamente. Precisa de terra, né? Precisa. Importante. Agora, onde era Morumbi Motor, hoje tem uma placa, breve lançamento. Me dá vontade de pôr uma placa ao lado. Breve corte de todas essas árvores. Quem passar na Avenida Professor Francisco Morato pode ver que tem várias árvores. E, infelizmente, é possível que sejam derrubadas, sejam cortadas. Mas a gente pode pichar a placa. O que você acha? Aí é crime, né? Tanta gente faz pichação aí. Mas eu postei no X uma foto com breve... Tirei o nome da consultora, claro, né? E postei essa foto. Aí não tem curtida, não tem compartilhamento, a gente vê a consciência das pessoas, né? Não, mas eu não vi, então compartilha comigo. Eu sou ecológica, né? E aí, voltando ao assunto, eu lembro da construção do Templo Mormon, muito lindo. Eles agregaram muito no bairro. Então, e eles a decoração de Natal. Sabia? Eles estão plantando mais árvores lá, coqueiros, eu acho. Sim, eles compraram um terreno da esquina, que era um restaurante, e agregaram, sagramado, fizeram jardim. Eu agradeço muito. Eu também. A festa de Natal deles é linda, a decoração lá, não sei se você viu, estava muito bonito. Eu vejo da minha casa aqui, acho que eu mandei a foto para você, né, do apartamento, que eu estou no 10º andar. Eu estou no 10º andar. Eu vi. Sim. E eu posso ver tudo lá. E como não lembrar de um membro deles, o Oswaldo Spati, que tinha uma oficina mecânica na José Janarelli por muitas décadas, maravilhoso, educadíssimo, com 2 mecânicos também ficaram lá até ele fechar. Aliás, ele passou oficina para eles, pro João, que foi nosso mecânico, até ele partir, né? Pessoa muito legal, foi pro céu, pessoa muito boa. E o Oswaldo fez a diferença no bairro. Que legal. Hoje ele é o senhor aposentado, continua nosso amigo. Eu vou agradecer muito você, Silvia. Tudo que você lembrar, você pode inclusive gravar e mandar para mim, né? Sim. Porque aí eu coloco em outros programas, porque a nossa história é muito importante. Eu lembrei de mais uma coisa, só vou te cortar. Sim, pode falar. O estádio do Morumbi, eu lembro. Sim. E meu pai comprou um título, ainda não existia o clube, o São Paulo Futebol Clube. Ele comprou um título
temos até hoje, não estamos utilizando, mas nós temos esse título. Ah, que legal. E era tudo mato ali. Então eu lembro do estádio. Aí eu tenho fotos. Silvia, muitíssimo obrigada. Vamos nos falando, tá? Tá bom? Obrigada. Um beijo para você. Bom dia. Beijo, tchau. Um beijo. Tchau. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo com a minha amiga Silvia e com certeza temos amigos em comum. Então veja bem, se você também quiser participar, contar suas histórias aqui na nossa região, você entre em contato comigo. Vamos lá, vamos fazer um bate-papo online, né? Pode ser com mais de uma pessoa, muito legal. Então vamos falar das obras de Rebolo que retratam o bairro do Morumbi. Obras de Rebolo que retratam o bairro do Morumbi estão em mostra em São Paulo, mas isso daí já faz tempo, isso daí foi em 22/9/2024, mas vocês podem buscar se ainda está no local. Então esse artista foi um dos primeiros moradores do bairro na década de 1940, nós estamos falando do bairro do Morumbi. Elaine Patrícia Cruz, repórter da Agência Brasil. Essa matéria foi publicada em 22 de setembro de 2024, às 11h23, São Paulo. Maurício Fraude, da Fundação Maria Luísa e Oscar Americano, divulgação. No começo, isso é marca registrada, tá? No começo dos anos de 1940, o Morumbi era um pouco habitado. Havia chácaras e algumas granjas. Não se considerava um lugar para morar. As ruas eram de terra, nada era asfaltado. Não havia luz elétrica, água era de poço. Morar no Morumbi era morar no campo. Esse foi o retrato que Elisbeth Rebolo, professora emérita do programa de pós-graduação em integração da América Latina da Universidade de São Paulo, a Prolan-USP, e professora titular de História da Arte na Escola de Comunicações e Arte da Universidade de São Paulo, ECA, né, USP, traçou sobre o bairro paulistano daquela época. A descrição feita por Lisbeth é uma lembrança de como era o bairro na época em que seu pai, o grande artista brasileiro Francisco Rebolo, nasceu em 1902 e faleceu em 1980, vivia nele. Luz elétrica só no fim do decênio de 1940 e asfalto na Avenida Morumbi só veio a existir no início dos anos 1950. Então, no Morumbi tudo era silêncio e era possível ouvir o canto dos pássaros de manhã, muito verde, cheirinho de mato, burburinho das árvores quando havia vento, disse em entrevista à Agência Brasil. Sim, o senhor Francisco Rebolo, o artista, fez as pinturas que retratam o Morumbi. Esta foto que está aí é uma paisagem no Morumbi. E ele tem várias obras retratando o Morumbi. É só pesquisar onde estão em exposição. Esse Morumbi mais rural e bucólico, bem diferente do atual bairro nobre e residencial, foi diversas vezes inspiração para as pinturas de seu pai. E são esses registros de Rebolo sobre o bairro que serão objetos da nova exposição Rebolo e o Morumbi, conectados pela natureza, que entra em cartaz nesse domingo, que seria o 22 de setembro do ano passado, né? Na Fundação Maria Luísa e Oscar Americano, situada exatamente na região de São Paulo. Então, se vocês forem visitar a fundação, é maravilhoso lá, tá? Tem várias palestras, tem concertos, então para quem gosta de cultura é maravilhoso. Como um dos primeiros moradores do bairro, o artista foi responsável pela produção de pinturas que se baseavam em diferentes referentes paisagísticos. Rebolo testemunhou um período de profunda transformação na cidade de São Paulo, que deixava de ser província para ser metrópole.
O galerista Marcelo Guarnieri, um dos curadores da mostra, explica que o nome da exposição, Conectados pela Natureza, vem de fato de que Rebolo foi um dos primeiros moradores do Morumbi em uma época que a região era totalmente tomada pela natureza, o que possibilitava o exercício da paisagem sem a necessidade de sair para muito longe de casa. O bairro do Morumbi é retratado como algo idílico, com matas, lagos e uma vida quase que rural no meio da metrópole. Rebolo explora todas as nuances de verdes e de outras cores que a natureza proporciona, acrescentou o curador. Então vamos lá, falar do artista. O Rebolo foi considerado um dos mais importantes paisagistas da pintura brasileira, somando uma produção que ultrapassa 3.000 pinturas, além de centenas de desenhos, gravuras e retratos. A obra de Rebolo segue hoje uma referência, marcando presença nos principais museus brasileiros, no acervo de órgãos culturais e em coleções particulares de todo o país. Rebolo trata do tema ambiental, de preservação e respeito ao meio ambiente, muitas décadas antes deste tema se tornar uma emergência global, ressaltou Sérgio Rebolo, administrador, publicitário, neto do artista e presidente do Instituto Rebolo. Em suas obras, contou o neto, o artista manifestava profundo respeito à figura humana, retratando-o sob o ponto de vista da equidade. A mulher, o migrante e o imigrante, o operário, o agricultor, o PCD, todos estão presentes e são protagonistas em sua obra, descreveu. Sua obra nos traz personagens de trabalho cotidiano, como o trabalho arando a terra, o lenhador, o operário. Com frequência, seus personagens estão imersos na paisagem. Nos anos 1930 e 1940, a perspectiva da arte social era muito forte no Brasil e também internacionalmente. Os artistas estão em diálogo com o seu tempo, contou. Então, vamos falar da mostra aqui, que eu estou falando da reportagem, por isso que eu estou pondo na íntegra. Em parceria com o Instituto Rebolo e a Galeria Marcelo Guarnieri, a mostra apresentará 35 pinturas do artista que traçam um período entre 1940 até 1980, quando o artista faleceu, deixando uma paisagem inacabada que também faz parte da exposição. Além das pinturas, a exposição trará fotografias de arquivo, publicações e objetos que fizeram parte do ateliê do pintor. A exposição integra as comemorações dos 50 anos da Fundação Maria Luísa e Oscar Americano e ficará aberta ao público até dia 14 de novembro de 2024. Ficou aberta o ano passado. É uma mostra muito significativa de um dos mestres da pintura de paisagem do Brasil, diz Eduardo Monteiro, diretor cultural da Fundação. Monteiro faz um paralelo entre a história de Oscar Americano, o bairro e o pintor, que eles viveram inclusive na mesma época, né? Esse ano, a Fundação comemora 50 anos de existência e o bairro do Morumbi faz parte da história do Oscar Americano, realmente. Como engenheiro especializado em engenharia pesada, Oscar Americano começou a comprar áreas no bairro na década de 40 e foi o responsável pelo planejamento e urbanização de toda a região do Morumbi. Isso vocês vão ver em outros programas. Inclusive, na década de 50, ele se mudou para o bairro com a família na casa onde hoje funciona a fundação. Paralelamente, Rebolo começou a frequentar o bairro no final da década de 1930 e na década de 1940 ele também foi um dos primeiros moradores da região onde encontrava uma inspiração para sua pintura de paisagem. Então, quer dizer, porque na década já tinha a fazenda e alguns sítios depois. Aí mais informações sobre tudo, sobre a mostra que foi feita.
E sobre ele, você pode até entrar em contato com a Fundação Maria Luísa e Oscar Americano, que é só ver no site. E também você pode entrar em contato com o Instituto Rebolo. Como eu pesquisei, eu não consegui ligar lá, eu vi na internet que tem 2 endereços, então precisa verificar qual é o endereço correto, que fica aqui no Morumbi, tá? Vocês vão poder apreciar suas obras no Instituto Rebolo. E no próximo programa nós vamos falar sobre arqueologia no Morumbi. Agora nós vamos para a nossa agenda cultural. Na Cidade das Abelhas é um parque em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Não é só diversão, é muito mel, própolis, pólen, favos e todos os produtos da abelha. E inclusive pão de mel. Vocês podem adquirir no site cidadesdasabelhas.com.br/produtos e o link está na descrição deste programa, ou pelos telefones 46140609, 943026580, e vocês podem adquirir informações também. E vocês podem comprar qualquer produto da Cidade das Abelhas também comigo no meu telefone, no WhatsApp 997241111, e retira aqui no Caxingui, ou se for perto eu posso entregar também, depende do dia, ok? E também é um local onde você adquirirá cultura, sendo uma ótima opção para passear com a família, amigos e escolas e aprender mais sobre a importância das abelhas. Vá conhecer todas as atrações, que inclusive tem novidades, né? O serviço é de terças a domingo, das 10 às 16, o estacionamento é gratuito. E também, no dia 8 de março, tem o aniversário da Cidade das Abelhas. Então vamos lá, tá aí o convite para vocês. Então são 45 anos da Cidade das Abelhas e a abertura da campanha da Fraternidade 2025, Ecologia Integral. Então vai lá, né, para você que quer conhecer. A entrada do aniversário é gratuita, tá? A do parque não é gratuita neste dia. E vocês, se vocês quiserem entrar na Cidade das Abelhas, aí vocês podem pedir um convite para mim, que darei com entrada gratuita. Nós temos também a banda One Less, que vai tocar no dia 22 agora de fevereiro. Vai ser na Rua Comendador Alberto Bonfilioli 309. É uma banda muito boa. O couvert artístico é R$10. O turnê da banda One Less, Time for Fun, está imperdível. Traga toda a sua família, um lugar bem familiar, tá bom? É a partir das 19 horas. Tem uma entrevista com meu amigo Danilo Ruvos, não é assim que se fala, mas aí na entrevista você vai ver como que se fala o nome dele. Tá muito legal essa entrevista com ele, uma pequena entrevista, foi na Band, e está aí, então, o link na descrição do programa para vocês assistirem. Deem um joinha lá e me dê um retorno, tá? Se vocês gostaram, tá? O Danilo, ele mora na Vila Sônia, na nossa região, então acho legal a gente valorizar os empresários da nossa região. Espero que vocês tenham gostado do programa. Hoje, a semana que vem, nós vamos falar mais sobre Morumbi. Como eu falei anteriormente, nós vamos falar sobre as escavações, né, da pré-história aqui na nossa região, que a gente pensa que só existe, que só nós somos, que não tem nada. Antes disso, que não tinha nada, era só mato. Então é isso, desejo um bom final de semana para vocês, muito obrigada por terem assistido, e eu peço também para vocês compartilharem, mostrarem esse trabalho, que é um trabalho de muito valor. Nós não devemos deixar morrer a nossa história mesmo, e não só assim de muito valor, é um trabalho árduo, tá? É muita pesquisa que tem que ser feita. Então
cada vez que vocês passarem, cada vez que vocês assistirem, comentarem, derem um joinha, vai valorizar mais o meu trabalho. Nós temos que valorizar as pessoas enquanto elas estão aqui. Depois que elas forem embora, não adianta mais falar: ai, fulano era tão legal o programa dela, pena que ela foi para a Cidade dos Pés Juntos, né, como dizia meu pai, que eu não tenho medo de morrer, né, e nem meu pai tinha. Então, depois que a pessoa vai embora, que você não tem mais oportunidade de falar com ela, de vê-la, então não adianta você querer valorizar. Vamos fazer as coisas para as pessoas enquanto elas estiverem em vida. Não, isso não é uma chantagem não, tá? Mas eu dou esse valor às pessoas enquanto elas estão em vida. Então, beijo para vocês.